Irmãos, nós estamos diante, como eu disse, da passagem da multiplicação dos pães e peixes. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30 que lemos, traz o relato desse milagre. Milagre esse que também vamos encontrar nos outros evangelhos, como disse há pouco. Mas Marcos aqui, ele traz um relato, trazendo algumas informações bem pontuais, e ele relata esse sinal miraculoso que Jesus realizou diante de uma multidão. O cenário era que Jesus estava numa região deserta. Jesus estava, assim como João Batista, boa parte do ministério de Jesus se desenvolveu no deserto, em regiões solitárias, e Jesus migrava para esses lugares e multidões o acompanhavam. E lá, nesses lugares desertos, Jesus ministrou, libertou, curou e alcançou muitas pessoas. E é o que está aqui, esse é o contexto. Jesus está numa região deserta, com os seus discípulos e uma multidão que o acompanhou. E depois de servir aquela multidão, de orar por muitas pessoas, de impor as mãos sobre muitas pessoas, de pregar, de ensinar, Jesus está com essa multidão ao ponto de não conseguir atender a todos. Jesus, ele percebe ali a necessidade que os discípulos tinham, e ele também, de descansar. Ele sai para o descanso. A multidão segue, não dá descanso, segue, acompanha Jesus. E Jesus começa a ministrar mais uma vez para aquela multidão. E acontece que os discípulos se apercebem de algo. A noite está chegando e aquela multidão ali passou o dia todo, imagine, no calor do deserto, no sol escaldante do deserto. Aquela multidão estava faminta, cansada, e Jesus é procurado pelos discípulos, dizendo: mestre, despede a multidão. Peça que eles vão embora, porque já está ficando tarde e eles precisam se alimentar. Então despede, para que no caminho eles possam, nas lavouras, pegar os alimentos que ficam à beira do caminho, para que eles possam, nas cidades, comprar algo para comer. Despede essa multidão. E Jesus, responsabilizando os discípulos, diz: olha, não, vocês que têm que resolver esse problema, dê vocês a essa multidão de comer. E os discípulos, obviamente, assustados com essa ordem de Jesus, ficam ali. E Jesus diz: olha, o que é que vocês têm aí de comida? E os discípulos, depois de vasculhar, ali o que se tinha para comer, alcançaram 5 pães e 2 peixes. E Jesus, tomando esses pães e peixes, dando graça, Jesus reparte esses pães e peixes, e de forma milagrosa, esses pães e peixes vão se multiplicando, de forma que aquela multidão, o texto diz 5.000 homens, e isso porque a tradição, o contexto cultural daquela época não contava mulheres e crianças. Mas eu imagino aqui, no mínimo, o dobro de mulheres e crianças, no mínimo. Então, cerca de uma multidão de 10.000 pessoas, muita gente. E aquela multidão toda foi alimentada ao ponto que sobraram 12 cestos de sobras. 12 cestos, as sobras. Comeram e se fartaram. O que significa isso? Comer até se saciar. Comer até você empurrar o prato. Já viu assim você? Olha, você come quando você diz: acabei. Né? Então, comer de se fartar. E mesmo assim sobrarem 12 cestos cheios com as sobras. Um sinal miraculoso, extraordinário que Jesus está operando aqui. E Jesus, ele põe naquele lugar deserto, ele serve um banquete
para os seus discípulos e para aquela multidão que o seguia, que o acompanhava. E nós podemos aprender aqui que Jesus é aquele que ele se compadece e ele colocou não somente aqui um banquete material, um alimento material para alimentar o corpo material, mas nós vamos perceber também que Jesus aqui está servindo um banquete com um alimento para alimentar o nosso espírito. E Jesus ele está nesse lugar deserto. Geralmente deserto tem a ver, é sinônimo de escassez, de privação. Deserto tem esse sinônimo. Mas em um lugar deserto, Jesus fez fluir a abundância. Ele fez fluir o extraordinário. E o relato desse milagre nos traz também um banquete. Um banquete que não é de pão e peixe, mas um banquete de princípios, de lições que nós podemos aprender com essa história. Um banquete que não vai alimentar o nosso corpo, mas um banquete que vai alimentar a nossa alma. E eu quero percorrer com você aqui esse texto mais uma vez, extraindo essas lições que pode alimentar a nossa alma, pode alimentar o nosso espírito, pode nos fortalecer, pode trazer o nosso coração para um lugar de alinhamento. Eu quero mais uma vez ler esse texto com você e pontuando esses princípios, essas lições que nós podemos aprender aqui nesse texto. Toda essa história, tudo que está acontecendo aqui é um banquete para a nossa alma. O que nós podemos aprender com essa lição traz esse banquete. Então, por isso que o tema dessa mensagem é um banquete no deserto. Porque aqueles que estavam lá saciaram o seu estômago. E nós que estamos aqui hoje vamos saciar o nosso coração. Porque existem lições poderosas aqui em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Então, por favor, se você fechou sua Bíblia, vamos voltar, Marcos 6,30, vem comigo. E eu quero ler com você o verso 30. Diz assim, olha, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Vamos dar uma pausa aqui. O que está acontecendo aqui? No início do capítulo 6, há o relato de que Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2. Jesus chama os seus discípulos, e não somente os 12, os 70, e envia de 2 em 2 esses discípulos para que eles pudessem ir adiante de Jesus em cidades e povoados que Jesus viria a visitar. Ele envia que os seus discípulos vá na frente e ele dá algumas ordens muito específicas, depois você pode ler no início do capítulo, a esses discípulos, e esses discípulos vão debaixo de uma ordem de Jesus, debaixo de um comissionamento. Esses discípulos vão de 2 em 2 e cumprem o que Jesus mandou e voltam para Jesus. E o relato aqui da volta está aqui no versículo 30, quando diz que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e fizeram o quê? Lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E aqui nós podemos aprender um princípio poderoso, que é o princípio da prestação de conta. Os discípulos, eles voltam e eles fazem o quê? Eles relatam, eles prestam conta de tudo o que eles tinham feito. Eles relatam contando, olha, nós alcançamos tantas pessoas, nós aconteceu isso, e ele traz um relatório do que eles tinham feito, do que eles tinham falado, do que eles tinham ministrado ao coração das pessoas que eles alcançaram. Eles trazem esse relato prestando conta daquilo que foi feito. E esse princípio, o princípio da prestação de conta, é um princípio muito importante que deve acompanhar a nossa vida. Nós precisamos prestar contas.
nós precisamos ter pessoas com as quais nós devemos prestar contas. E esse princípio da prestação de conta é um princípio que vai ser exercitado quando a gente estiver diante do Senhor. A Bíblia diz que nós haveremos de prestar contas ao Senhor de toda palavra que saiu da nossa boca. Nós haveremos de prestar conta ao Senhor dos talentos que Ele nos confiou, ou das minas, a depender da parábola, né? As minas, os talentos que nos foi confiado. Ou seja, haverá o dia que todo cristão estará diante do Senhor e haverá de prestar contas a Ele de toda a obra e de toda a palavra que foi dita. A Bíblia nos mostra isso. A maioria das parábolas de Jesus diz assim, olha, o reino dos céus é como um homem que saiu de viagem e encarregou os seus bens aos seus servos. Quem é esse homem que saiu de viagem? Jesus. Quem é os servos que ele encarregou os seus bens? Nós. E a parábola discorre várias parábolas na Bíblia, traz esse relato, que depois de um tempo, este senhor, este homem que viajou, volta e pede conta aos seus servos. Ou seja, a prestação de conta é um princípio das Sagradas Escrituras e que todos nós iremos praticar diante do Senhor. Ele vai dizer, mostre-me as suas mãos. Ele vai pedir conta daquilo que nos foi confiado. Ele vai pedir conta daquilo que Ele nos confiou. Então, esse é o princípio da prestação de conta. E quando nós entendemos esse princípio, prestar contas a alguém aqui nessa vida é um tipo de ensaio para que a gente chegue afiado no dia que a gente chegar diante do Senhor. Ter pessoas, ter um líder, ter um pastor, ter um discipulador para prestar contas, para relatar o que fizemos ou deixamos de fazer, para prestar contas de como está a nossa vida, é um ensaio. Quando a gente desenvolve isso no âmbito da liderança cristã ou do discipulado cristão, nós estamos nos preparando para chegar diante do Senhor afiados, pronto para prestar conta ao Senhor. Eu pergunto para você nessa noite, a quem você tem prestado conta? A quem você dá relato da sua vida? A quem você tem compartilhado as lutas, as dificuldades? A quem você tem prestado conta de como você tem conduzido, da sua fé? Você tem pessoas com as quais você presta conta? Que você consegue relatar o que está acontecendo? Você consegue relatar, dar um feedback? É a palavra modernizada para a prestação de conta. Feedback, dar um retorno, como os discípulos estão fazendo aqui. Prestação de conta é um princípio extremamente importante. Não somente prestar conta da nossa vida, mas prestar conta também daquilo que nos foi responsabilizado. Talvez você tenha um líder que lhe deu uma responsabilidade, o pastor lhe compartilhou uma responsabilidade, o seu líder lá no link lhe deu uma responsabilidade. Olha, o seu líder ou a sua líder chegou lá e disse, olha, eu quero lhe dar aqui uma tarefa de você fazer uma visita a uma pessoa. E aí enviou de 2 em 2, né? Sempre que possível, nunca vá sozinho, no mínimo acompanhado de mais uma pessoa. Jesus enviou de 2 em 2. E aí você vai fazer aquela visita, depois o que é que você tem que fazer? Pegar o WhatsApp, mandar um áudio lá para o seu líder, para a sua líder, dizer, olha, a gente foi lá hoje, foi bênção, Deus nos deu essa palavra, sabe, aconteceu isso, nós oramos assim, contar as bênçãos e as desventuras também, né? Olha, teve um momento lá que foi um momento tenso, sabe, porque a gente acabou falando demais, e aí o marido da pessoa lá que não é crente, né, meio que expulsou a gente de lá, porque a gente estava demorando muito. Perceba,
Conta também essas desventuras. Qual o nome disso? Prestação de conta. E a prestação de conta é muito positiva, por quê? Porque quando você presta conta, é uma oportunidade ali de você receber também um retorno de quem lhe deu essa tarefa. De você receber um aprendizado, da pessoa usar talvez o erro que você cometeu para lhe dar uma instrução, para poder lhe orientar de alguma forma, e isso vai edificar a sua vida. Quando você, isso eu estou falando de compartilhar, de prestar conta de uma missão que foi dada, mas prestar conta da nossa vida. Quando a gente presta conta da nossa vida, também é uma oportunidade de a gente receber uma oração, de a gente receber uma palavra, um conselho. Perceba. Volto a perguntar. E não responda, por favor, a nível só de você refletir. A quem você tem prestado contas? A quem você tem prestado contas? Você tem com quem relatar? Você, enquanto liderado, você tem prestado contas ao seu líder? Você tem relatado o que você tem feito? Tem alguns líderes agora aí se mexendo na cabeça. Pastor, não lembro a última vez que eu mandei uma prestação de conta. Né? Estou orando por você. Mas estamos aprendendo aqui o princípio da prestação de conta. Nós precisamos ter pessoas para relatar o que está acontecendo, para relatar o que fizemos ou o que deixamos de fazer. Amém? Verso 31 diz assim: e ele lhes disse, olha o que Jesus diz aos discípulos: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para quê? Alguém se identifica aí, não? Hein? Alguém se identifica, pastor, está tão corrido que, olha, às vezes nem tempo para comer dá. Você se identifica aí? Olha o texto dizendo. O texto diz que, ainda no versículo 31, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte, ou seja, para um lugar solitário. Aqui nós vamos aprender um segundo princípio, o princípio do descanso. Escute, faz parte do cuidado de Deus nas nossas vidas nos proporcionar descanso. Amém? Faz parte. O descanso faz parte do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Quem que está convidando para descansar aqui nessa passagem? Hein? Jesus. Porque Jesus se importa com o descanso dos seus servos. Jesus se importa. E nós precisamos observar esse princípio, o princípio do descanso. Perceba, o descanso é parte do cuidado de Deus. Por isso nós precisamos equilibrar trabalho, certo? Com descanso. O texto diz que Jesus não estava à toa. Jesus não estava de cara para cima. O texto está dizendo o quê? Que eles estavam trabalhando muito, ao ponto que não estava tendo tempo nem de parar para comer. E às vezes a nossa rotina fica assim, sim ou não? Quem já alcançou a vida adulta sabe o que eu estou falando. Então você já pula da cama, meu Deus, já salta da cama, né? E vai, e toma banho, escova o dente, e corre, e vem aqui, vem ali, e faz isso, faz aquilo outro, e trabalho, e as demandas são muitas. Vivemos em dias assim. E Jesus está nos mostrando que não é a demanda que tem que governar o nosso descanso. Porque tem gente que muitas vezes acha que tem que descansar quando a demanda acaba. Cumpri tudo, missão cumprida, tudo resolvido, não tem demanda, vou descansar. E não é a demanda que governa o descanso.
Porque Jesus está indo descansar com muita demanda, sim ou não? O texto diz que tinha muita gente ainda para orar, muita gente, não tinha atendido todo mundo, mas Jesus decide parar com os discípulos para descansar. Jesus decide, olha, a pendência vai ficar para depois. Quem recebeu oração, recebeu. Quem foi aconselhado, certo? Quem foi alcançado, foi alcançado. Quem não, agora só depois do descanso. Jesus está dizendo que não é a demanda que governa o nosso descanso. Nós precisamos descansar mesmo que a demanda seja alta. Mesmo que tenha muita coisa por fazer. Nós precisamos ir para alguns lugares à parte. Algumas versões vai dizer para lugares solitários. Para que a gente possa descansar. Para que a mente possa parar. Para que a gente possa descansar o corpo, a alma. Que a gente possa entrar nesse lugar. Deus nos fez seres limitados. Quando nós extrapolamos o limite do nosso corpo, vai dar B.O. Aprenda isso. Deus nos fez seres limitados. Quando a gente não respeita esse limite, o corpo sente. O corpo sente. Então nós precisamos entender que mesmo diante de muita demanda, nós precisamos parar. Nós precisamos ir para alguns lugares à parte. Deixar a demanda lá. E descansar. É o que Jesus está dizendo. Precisamos entrar nesse lugar de descanso. Eu pergunto para reflexão. Não responda, por favor. Só para refletir. Como é que você tem equilibrado o trabalho e descanso? Você tem conseguido praticar o descanso? Você tem conseguido parar? Você tem conseguido parar para descansar, para repousar? É o que Jesus está propondo aos discípulos aqui em Marcos 6. Mas também é o que Jesus está propondo para você hoje. Mesmo diante de muita demanda, pare. Mesmo que tenha muita coisa por fazer, pare. Repouse. Descanse. Perceba. Vamos avançar, verso 34. O texto diz que eles, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então segure aqui, olha. Jesus entra no barco com os discípulos. O objetivo é ir para dentro do barco, ir para uma outra margem, em um lugar deserto, para descansar. Só que o texto diz que os discípulos, a multidão reconheceu Jesus. Em outras palavras, percebeu o que ia ser feito por Jesus. E a multidão vai seguindo pela praia, Jesus com os discípulos dentro do barco, indo para uma outra margem deserta para descansar. E a multidão o acompanha pela praia ao ponto de quando Jesus chega com os discípulos nessa outra margem, a multidão está lá. A multidão não queria dar descanso a Jesus. Hein? A multidão não queria. A multidão perseguiu Jesus. E quando Jesus desembarcou, olha o que o texto diz, verso 34. Jesus viu uma grande multidão. E aí perceba, talvez eu e você entraríamos na carne, sim ou não? Aqui, hein? Talvez eu e você dissesse assim, vocês não têm consciência?
Veja, eu estou atendendo vocês até agora, sem conseguir comer, sem conseguir me alimentar. Estou saindo para descansar. E vocês vêm aqui mandar mensagem no WhatsApp. Você não está percebendo. Você não está entendendo que agora o motivo o momento é de descanso. Jesus, ele podia o quê? Se indignar, sim ou não? A gente, meros mortais, né? A gente ia reivindicar os nossos direitos de descansar. Mas Jesus nos dá uma lição muito poderosa. Lição que é banquete para a nossa alma. O texto diz que ele se moveu de compaixão. O texto diz que ele se compadeceu, versículo 34. Ele se compadeceu daquela multidão, porque aquela multidão era como o quê? Ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas que não tinham pastor. Sabe o que significa essa figura? Ovelhas que não têm quem cuide. Ovelhas que não têm quem proteja. Porque essa é a função do pastor. O pastor cuida. O pastor protege. O pastor alimenta. O pastor tira os carrapichos. O pastor faz a... Como é que chama? Tirar a lã. Tosa. É isso? É tosar? Tosquiar. Isso. Tosquiar, tosar. Certo? O pastor cuida. E aquela multidão eram pessoas que não tinha ninguém por elas. Ninguém que se importasse com elas. Eu pergunto, existem muitas pessoas assim no mundo hoje? Você conhece na sua sala de aula algumas pessoas assim? Você tem alguns colegas ou algumas colegas de sala de aula assim? Como ovelhas sem pastor? Pessoas que não se importam, que não tem ninguém para se importar com elas? Você conhece lá no seu ambiente de trabalho alguém assim? Pessoas que não tem ninguém por elas, ninguém para proteger, ou às vezes a quem deveria proteger é que está causando dano. Às vezes os pais que deveria proteger está causando dano, às vezes o cônjuge que deveria proteger está causando dano. Perceba, como ovelhas, sem pastor. Essa foi a percepção de Jesus. E o texto diz que Jesus se moveu de compaixão. O coração de Jesus, a compaixão é um sentimento difícil de explicar. A compaixão é a capacidade que a gente tem de se imaginar no lugar do outro. E essa imaginação nos leva a se importar com o outro. Por a gente se imaginar no lugar do outro. Isso é compaixão. É quando a gente consegue ter a sensibilidade de perceber o problema do outro. Ter a sensibilidade de perceber a dor do outro, a luta do outro, a dificuldade do outro, a necessidade do outro. E se importar com ela. Isso é compaixão. O texto diz que Jesus foi tomado por compaixão. E aí Jesus diz assim, olha, o descanso vai esperar mais um pouquinho. E o texto diz o quê? Finalzinho do versículo 34. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Devemos cultivar um coração sensível e compassível diante das necessidades do outro. O texto diz que, perceba, e sempre que eu leio esse texto, isso salta ao meu coração, é que Jesus, ele não supriu a necessidade do outro com uma cesta básica.
Às vezes, quando a gente fala de suprir necessidade, o que vem à nossa mente é logo o quê? Uma cesta básica, um botijão de gás. Perceba. Certamente, no meio daquela multidão, tinha muitas pessoas enfermas, cativas de espíritos, oprimidas por espíritos. Certamente. Mas o texto diz que Jesus, como forma de suprir a necessidade daquela multidão, Jesus não fez uma cruzada de milagres. Jesus não fez um retiro de libertação. Jesus fez uma escola bíblica. Perceba isso. Ele fez um simpósio de teologia. Eu falo isso porque a geração de crentes dos nossos dias não é muito amigo do estudo bíblico. A nossa geração dos nossos dias, a gente gosta de frases de efeito. A gente gosta de recortes, né, que a gente faz lá no Instagram, que a gente pega as frases prontas de efeito. A gente gosta de tirar das músicas algumas frases e aprender com essas frases. E não que seja um problema isso, mas se limitar a somente isso é um problema. Não se aprofundar nas Escrituras, não conhecer a verdade que a Escritura carrega, não se aprofundar para conhecer o Deus que nós servimos, o caráter desse Deus, o plano desse Deus, a vontade desse Deus. E tudo está revelado aqui, nas Escrituras. Por isso que hoje o culto de milagres está cheio. A igreja dos milagres está cheia. Mas o culto de estudo bíblico, a igreja que ensina, está vazia. Porque nós temos uma inclinação de querer que o milagre, mas a gente não quer aprender para que a gente possa guardar o nosso coração e para que a gente não precise de um novo milagre naquela área. O texto diz que Jesus passou a ensiná-las. Conhecimento liberta. O profeta disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Existem sofrimentos na sua vida que esse sofrimento está aí. A causa desse sofrimento é a ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Aonde sobra ignorância, vai também sobrar sofrimento. Perceba. Nós precisamos ter uma vida cristã que ama as Sagradas Escrituras, que lê as Sagradas Escrituras, que medita nas Sagradas Escrituras, que se aprofunda no conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque o texto está dizendo que para socorrer uma multidão de aflitos, Jesus passou a ensiná-los. Jesus, sente todo mundo. Vocês precisam aprender algumas coisas. Olha a importância de ter um coração ensinável. Olha a importância de ter sede e fome pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quando compreendida, entendida, traz libertação. Eu costumo dizer que a maioria das libertações que acontece, a maioria, ela não é com o demônio se manifestando, a pessoa, né, com aqueles sinais de uma pessoa possessa, né? Às vezes com a mão envergada, assim, o olho para trás, a bola, né, para trás, falando grosso.
a maioria das libertações que acontecem na igreja não tem manifestação demoníaca. Maioria. Porque a maioria acontece, sabe como? Você ouve a pregação, crê na pregação, se arrepende, renuncia, confessa. E isso aqui é matéria-prima para a libertação. Tem demônio que parte em retirada sem se manifestar. Tem opressões que cessam sem que o demônio se manifeste. Porque libertação é quando o nosso arrependimento se encontra com a palavra de Deus. Isso é libertação. Quando a palavra de Deus se encontra com arrependimento, qual é o resultado disso? Libertação. E às vezes, sem manifestação demoníaca. Então a importância de ser ministrado pela palavra, de compreender as verdades do reino de Deus e de oferecer um coração arrependido. Aqui há libertação. Amém? Vamos avançar. Versículo 37. O texto diz que Jesus, porém, lhe disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E Jesus lhe disse: quantos pães você tem? Tratem de descobrir. Então perceba, os discípulos vêm até Jesus dizendo: Jesus, despede essa multidão. Eles, veja, já está ficando tarde, nós não temos comida para dar para todo mundo. Despede esse povo, Jesus. E eu me identifico com os discípulos aqui, certamente alguns de vocês vão se identificar, porque às vezes a gente quer dar algumas ideias para Jesus, não é verdade? A gente quer ensinar Jesus como fazer, não é verdade? Sim ou não? Às vezes a nossa oração, a gente vai orar dizendo: Senhor, a gente fica dando ideia. A gente vai orar e a nossa oração é para ficar sugerindo a Jesus como é que ele tem que fazer. E depois que Jesus não faz como nós sugerimos, a gente se frustra. E às vezes a fé fica até abalada. Porque o Senhor não respondeu a minha oração. Veja, Jesus respondeu a oração dos discípulos aqui? Os discípulos oraram, sim ou não? Os discípulos foram até Jesus interceder, sim ou não? Jesus, libera essa multidão. Foi fazer um pedido a Jesus. Isso aqui é oração. Sim ou não? Vocês estão comigo? Amém. Jesus atendeu a oração? Não. Por que Jesus não atendeu a oração? Tiago diz lá: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. E quando a gente pede mal, Jesus não responde. Então, nós não devemos orar para sugerir a Jesus como fazer. Amém? A gente não tem que sugerir: Jesus, olha, faça isso. Quase que dando uma ordem. Jesus é assim, deixa eu lhe ensinar. É assim que o Senhor tem que fazer. Perceba. Como é que você está orando? Como é que você está indo até Jesus? Como é que você está intercedendo? Perceba. Sua oração não é para ensinar a Jesus como fazer e o que ele tem que fazer. Perceba. Os discípulos falam: Jesus, despede a multidão. Aí Jesus diz assim: olha, dei vocês de comer. Perceba. Jesus, ele responsabiliza os discípulos. Ele responsabiliza. Ele diz: olha, deem vocês de comer à multidão. Escute, vocês estão trazendo para mim esse problema para resolver? Mas escute, o problema eu quero que vocês resolvam. Resolva aí o problema. E os discípulos recuam, obviamente. Eles: mas
como é que a gente vai alimentar essa multidão? Seria preciso 200 denários. Vamos fazer uma conta aqui. 1 denário era um dia do trabalhador braçal, do servente, peão. Quanto é que está a diária do peão hoje? R$100, vamos arredondar em 100. Um servente bom, né? Servente bom. Meia boca não. Mas o bom, 100. Hein? Vezes 200, dá quanto? Hein? Não sussurre não, pode falar. Hein? Vamos lá. Olha, a R$100. Certo? R$100. 200 vezes 200. 100 vezes 200 dá quanto? 20 mil. É isso? 20 mil. Perceba. Olha, perceba aqui. Quanto seria preciso para alimentar a multidão? Imagina assim, ó, numa sentada no restaurante. Hein? Meu Deus. Hein? Compre um carro. Sim ou não? Perceba. Escute aqui. Jesus responsabiliza os discípulos, dizendo, olha, deem vocês de comer. E você sabe o que é incrível, que a gente pode aprender aqui? É que os encargos que Jesus dá aos seus discípulos, geralmente é algo muito mais, vamos dizer assim, é muito maior do que a capacidade dos seus discípulos. Sempre é assim. Quando Jesus dá uma missão aos seus discípulos, quando Jesus nos comissiona, quando Jesus nos vocaciona, sabe, a missão que o Senhor tem para os seus discípulos é sempre maior do que a capacidade dos seus discípulos. Sempre. Sempre será dessa forma. Esse é um dos critérios para você avaliar, sabe, se você tem assim, rapaz, eu quero saber se Deus está falando comigo mesmo. É Deus que está falando comigo, é Deus que está me chamando. É só aqui é um de outros critérios que você pode avaliar o que Deus está pedindo para você fazer é maior do que a sua capacidade? É, pastor, é de Deus. Pastor, olha, o que Deus está pedindo para você fazer é maior do que a sua capacidade? Não, pastor, aqui eu tiro de letra. Isso aqui é, né? Isso aqui eu tiro, é fácil. Comece a duvidar isso, é de Deus. É chamado de Deus. Comissionamento do Senhor. Quando o Senhor nos vocaciona, quando Ele nos dá um desafio, é sempre maior do que podemos fazer. Sempre assim. E isso, olha, aprenda uma coisa, viu? Isso é caminhar com Jesus. Ser discípulo de Jesus requer fé. Se você está caminhando com Jesus e a sua caminhada hoje não requer fé, você precisa repensar, porque talvez você não esteja caminhando com Jesus. Porque caminhar com Jesus requer fé. Caminhar com Jesus vai requerer de nós confiar no poder dele. Confiar, depender dele. Essa é a caminhada com Jesus. E eu pergunto, não responda, a nível de refletir. Eu pergunto, o que você está fazendo hoje que requer fé? O que é que você está vivendo hoje que requer fé? Pergunto para que você possa refletir. Por que isso? Porque o desafio de caminhar com Jesus é esse, requer fé. Para vencer os desafios, para vencer as lutas, mas também para viver o chamado, para viver aquilo que Deus tem para nós, para cumprir o comissionamento que Ele tem para as nossas vidas, requer fé. Seria 200 denários.
5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Imagina alimentar. Irmãos, olha, venhamos e convenhamos. Nos dias de hoje, já seria algo difícil. Sim ou não? Você imagine, se eu dissesse, irmãos, olha, veja, imagina, olha, irmãos, nós aqui, certo? Vamos pegar a igreja. Amanhã vai ter uma multidão de 10.000 pessoas aí na avenida. E nós vamos ter que alimentar essa multidão, 10.000. Então vamos começar de hoje, se organizar aqui para atender essas 10.000 pessoas amanhã. Você diz, pastor, está louco. Sim ou não? Primeiro, onde é que a gente vai encontrar pão aqui em Maruim, na região toda, para 10.000 pessoas? Não é a questão nem dinheiro, porque a gente pode dizer assim, não, Deus proverá o dinheiro, sim? Amém? Amém. Mas aonde é que vai ter padaria para comprar pão para 10.000 pessoas aqui? Já começa por aqui. Ai, irmãos, a gente tem que aprender que a caminhada com Jesus é um chamado a viver pela fé. Se você não está vivendo pela fé, você está caminhando com Jesus errado. Se o que hoje você está vivendo não exige fé de você, dependência de Deus, confiar no poder de Deus, no cuidado de Deus, confiar na provisão de Deus, confiar na cura divina. Se o que você está vivendo hoje não requer de você fé, você precisa repensar, porque muito possivelmente você está caminhando com Jesus errado. É viver pela fé. Dei vocês de comer. Eu não queria estar na pele dos discípulos. Dei vocês de comer. Mas, mestre, aonde é que a gente conseguiria dinheiro para alimentar essa multidão? Veja, os discípulos pensaram numa solução material, lógica, racional. A fé, irmãos, nos convida a tirar os olhos do que é material, racional, lógico, e colocar os olhos naquilo que é espiritual, naquilo que é sobrenatural. É isso que a fé nos convida. Não é olhar para a carteira, para o saldo bancário. Veja, é isso que a fé nos convida. Não é olhar para o saldo bancário para ver se o que tem no banco dá. Eu não olho para o saldo bancário. Eu tenho que olhar para a fonte de todo o poder, que é o Senhor. Não é o que está escrito no laudo do exame. Não é o que saiu da boca do médico. É aquilo que Deus, de forma miraculosa, pode fazer. O discípulo vê assim, olha, seria preciso 200 denários. A gente não tem 200 denários. Aí Jesus diz o quê? O que é que vocês têm? E isso aqui é muito precioso. O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Versículo 38. Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. E eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Veja, para uma pessoa, 5 pães e 2 peixes é muito? Sim ou não? Sim, depende da pessoa, né? Depende do tamanho do pão, depende do tamanho do peixe. Pastor, explica esse negócio direito, pastor. Né? Depende da fome. Mas de forma razoável, 5 pães e 2 peixes é muito para uma pessoa só. Mas para uma multidão, nada. Mas perceba que eles, o que é que você
tem? O que é que você tem? E eu creio, veja, perceba, matéria-prima do milagre é fé, irmãos. Quando a fé no nosso coração, o sobrenatural acontece. Jesus ensinou sobre isso. Ele diz, olha, se você crê no seu coração que vai acontecer como você disse, acontece. Jesus ensinou sobre isso. Então perceba, para ter milagre tem que ter fé. A gente tem que crer. E o que é que Jesus faz aqui? Jesus diz assim, olha, eu vou buscar lá no fundo, a rapa do tacho, o restinho de fé que há no coração desses discípulos. A pequena fé que há no coração desses discípulos. E que muitas vezes é a fé que há no meu e no seu coração também. O que é que Jesus dá aos discípulos? Uma ordem. E para obedecer essa ordem requer o quê? Fé. Porque imagine, Jesus, o que é que vocês têm? Vão descobrir. O que é que vocês têm de comida? Para ir atrás, fazer a contabilidade de o que tinha de comida, requer fé. Obedecer a ordem de Jesus requer fé. Um nível pequeno de fé, mas requer fé. Jesus vai lá, pegar a rapa do tacho da fé que tinha lá no coração dos discípulos, dando uma ordem aos discípulos. E aqui eu aprendo algo. Às vezes a gente não vai ter aquela fé, aquela convicção, aquela certeza para crer que Deus vai fazer. Aí Jesus vem com algumas ordens. Já recebeu uma ordem assim? Você já recebeu algumas ordens que Jesus dá assim, algumas ordens sem pé, sem cabeça, que não faz sentido? Para que isso, Jesus? É Jesus buscando fé no nosso coração. É Jesus indo atrás daquela pequena fé que está no nosso coração. Mas olha, a gente não tem às vezes a fé para crer que a montanha vai se lançar no mar. Mas a gente tem fé para obedecer o que Jesus disse. Jesus mandou, a gente vai fazer. Eu não sei o que Jesus quer com isso aqui, mas eu vou obedecer. Eu não sei por que Jesus veio com essa direção, mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Porque a obediência requer fé. E foi com essa fé que os discípulos se moveram. Que os discípulos foram atrás de fazer a contabilidade e encontraram 5 pães e 2 peixes. Matéria-prima nas mãos de Jesus para ele operar um milagre. Obediência. Segundo, entrega. Entrega. A gente não tem muito, irmãos, mas a gente tem dificuldade de entregar o pouco que a gente tem. Isso é a verdade. A gente não tem muito, mas a gente tem dificuldade de entregar esse pouco. Perceba, era muito os 5 pães e os 2 peixes? Não. Mas era o que Jesus precisava que fosse entregue. Perceba, que fosse colocado, e entregar aqui é colocar nas mãos de Jesus. E a partir de agora, esses 5 pães, esses 2 peixes não me pertencem mais. Agora Jesus pode fazer o que quiser com esses 5 pães e esses 2 peixes. Escute, não resista. Entregue seus 5 pães e 2 peixes. Você diz assim, mas pastor, é muito pouco. Mas é esse pouco que a gente tem que entregar. É entregar nossa vida, é entregar nossos recursos, é entregar nossa família, nossa casa, nossos dons, nossos talentos, nosso tempo. É a gente entregar. Ah, mas pastor, meu dom é um donzinho michuruco que eu tenho. Coloque nas mãos de Jesus. Para você ver o que Ele é capaz de fazer. Você vai dizer assim, mas pastor, eu tenho pouco tempo, é muito corrido, eu só tenho um pouco tempo para servir. Coloque esse pouco tempo à disposição de Jesus para você ver.
o que Ele é capaz de fazer. Coloque o seu pouco. Coloque a sua limitação nas mãos de Jesus. Pastor, olha, mas eu sou fraco nas palavras, eu não sei me expressar direito. Ah, meu irmão. Esse pouco vocabulário que você tem, nas mãos de Jesus, Ele pode fazer um estrago muito grande nas trevas. Tem que ter entrega. A gente tem que dizer assim, olha, está aqui os 5 pães e 2 peixes, Senhor. Escute, alguém teve que colocar os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, sim ou não? Alguém teve, alguém ali, o texto vai dizer que, em outro relato de outro evangelho, vai dizer que tinha um menininho ali, que estava com aqueles pães e peixes. Mas perceba, alguém teve que ofertar. Ah, irmãos, quando a gente obedece nas pequenas coisas, quando a gente entrega as poucas coisas, Deus faz coisas grandes. Eu quero encorajar você aqui nessa noite a obedecer nas pequenas coisas. Eu quero encorajar você aqui nessa noite a colocar as poucas coisas, o pouco que você tem. Eu quero dizer a você que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas poderosas. Assim como Ele alimentou uma multidão com pães e peixes, com 5 pães e 2 peixes. Assim Deus pode fazer coisas extraordinárias a partir da sua vida. Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua família. Talvez você diga assim, pastor, eu preciso de uma multiplicação. Eu preciso de uma provisão. Eu preciso que o azeite se multiplique. Eu estou precisando que pães e peixes se multipliquem, pastor. Fique atento. Porque a resposta da oração vai vir com uma ordem. Um pedido de Jesus. Vá pesquisar, vá fazer a contabilidade do que vocês têm. Olha, uma ordem simples. Obedeça a ordem simples. Mas não faz sentido. Obedeça. Mas por que Jesus obedeça? Obediência. Mas não só obediência, entrega. Você precisa entregar. Você precisa se render por inteiro. Você precisa tirar a mão e deixar Jesus fazer. Você perceba, do seu jeito, está dando certo? Você fazendo com as suas mãos, está dando certo? Você querendo ensinar Jesus como tem que fazer, está dando certo? Você sugerindo, Jesus, é assim, olha, faça isso. Está dando certo? Não. É do jeito dele. Então entregue. Será que você tem coragem de dizer assim, olha, ao invés de você dizer, Jesus, faça isso, você dizer, Jesus, faça do teu jeito. Ainda que do teu jeito não seja da forma que eu gostaria. Você está disposto a entregar a sua expectativa? Você está disposto a entregar aquilo que você idealizou? E dizer, Senhor, faz o teu querer. Faz do teu jeito. Não do jeito que eu estou esperando, mas do jeito que o Senhor já estabeleceu. Como o Senhor já escreveu no teu livro. Quando os meus dias nem existiam ainda. Faz do teu jeito, Senhor. Ai, irmãos. Você consegue entregar hoje suas expectativas, seus projetos, seus sonhos, suas aspirações, seus desejos, suas vontades. E dizer, Senhor, faz do teu jeito, da tua vontade.
Faz conforme o teu querer, Senhor. Faz como tu queres, Senhor. Não precisa despedir a multidão. Como é que o Senhor quer resolver isso? Entrega nossas expectativas. Quero convidar você a se colocar de pé.